Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, antes de nós iniciarmos a aula de hoje, eu acredito que é necessário um pedido de desculpas da minha parte a todos vocês, especialmente àqueles que estão acompanhando o nosso curso desde o início. A nossa aula de número 12, que foi a última aula que nós postamos no nosso canal, ela foi ao ar no dia 15 de novembro. Isso significa que nós ficamos praticamente um mês sem postarmos novas aulas desse curso. E eu queria me justificar perante os irmãos o motivo disso, né? Infelizmente, nesse período nós tivemos um fluxo de trabalho muito grande, diversos compromissos que infelizmente impossibilitaram que a gente produzisse, gravasse e editasse as últimas aulas deste curso. E por isso nós pedimos desculpas e pedimos a compreensão de todos vocês. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos retomar então o nosso curso na Carta aos Gálatas e o nosso propósito é finalizá-lo no próximo domingo, dia 20 de dezembro. Amém? Vamos iniciar a aula de hoje com uma oração? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua Palavra e nesse propósito pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, a iluminação que vem do alto, para que nós possamos compreender, ó Deus, a Escritura essa manhã e que ela possa penetrar profundamente no nosso coração como palavra do Senhor e que ela seja para nós alimento espiritual, que ela seja para nós fonte de direção, fonte de correção, fonte de cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor possa me abençoar, me dirigir na exposição do texto bíblico e que o Senhor possa abençoar ricamente cada irmão, cada irmã que está nos assistindo nesse instante. É no nome de Jesus que nós oramos gratos por tudo. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meus irmãos, o nosso desafio para hoje é estudarmos todo o capítulo 5. Mas antes eu quero relembrar com vocês algumas coisas que nós aprendemos na nossa última aula, quando nos concentramos no capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 31. E o tema da nossa última aula foi a alegoria de duas alianças. Uma alegoria, como nós estudamos na aula de número 12, é algo que vai além do seu significado. É uma pessoa, uma história ou qualquer outra coisa que representa algo além de si. E Paulo, nesse trecho do capítulo 4, ele vai usar a figura de Sara e de Agar como alegorias de duas alianças. Sara fazia referência à aliança firmada na promessa de Deus feita a Abraão. Uma promessa, como nós temos estudado, que se cumpriria através da fé naquilo que Deus havia prometido. Enquanto Agar fazia referência à tentativa de garantir o cumprimento dessas promessas segundo a carne ou segundo as próprias obras, a própria força. E Paulo fala isso para argumentar de que o meio pelo qual Deus salva as pessoas é tão somente pela fé e não pelas obras da lei. Lembrando, como nós sempre temos falado nas nossas aulas, que aqui em Gálatas, Paulo está combatendo uma heresia que ficou conhecida como heresia judaizante, que ensinava que para ser salvo, os cristãos, os novos convertidos, especialmente os gentios, deveriam também obedecer toda a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, para dessa forma serem dignos desta salvação. Ao trazer a história de Sara e Agar, Isaac e Ismael, Paulo diz aos Gálatas que Deus rejeitou Ismael, o filho gerado segundo a carne, e por outro lado abençoou Isaac, o filho gerado pela fé nas promessas de Deus. E tudo isso para defender o verdadeiro evangelho que nos justifica mediante a fé
e não mediante as obras da carne ou as obras da lei, ok? Então, basicamente, esse é um resumo do que a gente aprendeu na aula 12. Se você perdeu alguma coisa, ela está disponível no nosso canal e você poderá assisti-la quando quiser. O nosso tema da aula de hoje, a aula 13, é o seguinte: liberdade no Espírito para frutificar no Espírito. Normalmente, meus irmãos, nas nossas aulas, nós fazemos a exposição versículo a versículo e no final nós extraímos do texto algumas lições para a nossa vida. Hoje, como nós trabalharemos com todo o capítulo 5, que é um texto um pouco maior, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós destacaremos os versículos do capítulo 5 em blocos temáticos, procurando dessa forma o que é que o apóstolo Paulo quis dizer através desses temas que são abordados neste capítulo. Eu quero começar o estudo do capítulo 5 destacando o versículo 1, que nos fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Aqui faltou da minha parte uma orientação. Como o texto é longo, ao invés de nós lermos todo o texto no início, nós iremos lendo aos poucos, ok? Então eu convido que você mantenha a sua Bíblia aberta e vá lendo o texto conosco no decorrer da exposição. Esse versículo 1 que nós acabamos de ler, apesar dele estar presente no capítulo 5, muitos estudiosos das Escrituras o associam como uma conclusão, um fechamento daquilo que Paulo vem falando desde o início da carta. Para Paulo, meus irmãos, viver a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho da graça de Deus, era viver uma vida de liberdade. Enquanto que viver uma vida baseada na obediência às exigências da lei mosaica era uma vida de escravidão. Dentro desse prisma, depois de ter passado 4 capítulos argumentando a favor do Evangelho que nos salva e nos liberta única e exclusivamente por intermédio da fé em Jesus Cristo, Paulo conclui dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Ou seja, a obra redentora de Cristo na cruz foi para lhes dar liberdade com relação à lei, com relação ao pecado e liberdade também para viver uma vida conforme a vontade de Deus. E a ideia de Paulo nesse momento para os Gálatas é a seguinte: vocês que estão em Cristo já estão nesta condição de libertos. Sendo assim, não olhem para trás, não voltem à lei, não voltem ao pecado, não voltem à escravidão. Como alguém disse certa vez, não peguem novamente as cordas e as correntes que lhe prendiam e que foram quebradas por Cristo um dia e deem utilidade a elas novamente. Dos versículos 2 a 6, nós encontramos o primeiro bloco temático desse capítulo 5, onde Paulo fala de forma específica sobre a inutilidade da circuncisão para os gentios que se convertiam ao Senhor. O texto diz assim: eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Meus irmãos, se nós formos conectar esses versículos àquilo que Paulo nos fala no versículo 1, é como se ele dissesse o seguinte:
se vocês se deixarem circuncidar por causa da pressão desses mestres judaizantes, vocês deixarão de ser livres em Cristo e se tornarão escravos da lei. Paulo, nesse momento, os desafia a tomar um lado naquela disputa, naquele embate teológico. E Paulo deixa claro que, dependendo da escolha, eles teriam que arcar com as consequências. E que consequências eram essas? Se vocês se circuncidarem, Cristo não terá mais nenhum valor para vocês. Se vocês se circuncidarem, vocês estarão obrigados a cumprir toda a lei. Se vocês se circuncidarem, deixarão claro que estão buscando a sua justificação na lei e dessa forma vocês estarão afastados de Cristo e cairão da graça de Deus. Vejam que consequências pesadas eles teriam que arcar se eles decidissem pelo lado errado naquele embate. Por outro lado, irmãos, nos versículos 5 e 6, Paulo deixa claro os motivos pelos quais os gálatas deveriam permanecer do seu lado naquela disputa teológica. Porque os que são verdadeiramente livres em Cristo Jesus sabem, têm convicção, plena certeza que o que tem realmente valor é a fé que atua pelo amor. Pelo Espírito de Cristo que habitava neles, Paulo afirma que a esperança da sua justificação vinha da fé e não das obras da lei. E diante disso, a circuncisão ou a incircuncisão não tinham nenhum valor. Quando nós chegamos nos versículos 7 a 12, nós encontramos um outro bloco temático, onde o apóstolo Paulo mais uma vez manifesta uma certa surpresa, uma certa perplexidade pelo fato de alguns irmãos das igrejas da Galácia terem abraçado aquela heresia. Olhe comigo o que o texto diz. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Irmãos, dentro da teologia paulina, é comum nós encontrarmos o apóstolo fazendo referência à vida cristã como uma corrida. Uma corrida onde a largada é o momento da nossa conversão e a chegada é um momento glorioso, quando nós nos encontraremos com Cristo e receberemos das suas mãos como prêmio a coroa da vida. No verso 7, quando ele diz que os gálatas estavam correndo bem, ele quer dizer que até aquele momento eles estavam se desenvolvendo bem no que diz respeito à vida cristã. Eles estavam amadurecendo, eles estavam sendo formados à imagem e à semelhança de Cristo. E para sua surpresa, alguém atrapalhou essa corrida e os estava impedindo de continuar a obedecer à verdade do Evangelho que havia sido ensinada por Paulo. E para Paulo, meus irmãos, conforme o versículo 8, esta persuasão, esse convencimento que os havia feito abandonar a verdade do Evangelho para seguir uma heresia que os afastava da graça de Deus, não vinha daquele que os chamou para viver aquela vida, ou seja, não vinha do próprio Cristo. Era algo que vinha de homens, era algo que provavelmente vinha até mesmo de Satanás, o inimigo das nossas almas. No versículo 9, Paulo vai dizer para nós que um pouco de fermento é capaz de levedar toda a massa. O fermento aqui citado por Paulo certamente era a heresia daqueles mestres judaizantes que havia sido lançada sobre eles.
Assim como um pouquinho de fermento, aquela heresia que havia sido provavelmente lançada aos poucos, havia crescido e havia tomado grandes proporções da sua fé. No versículo 10, assim como ele fez em outros momentos da carta, Paulo ele demonstra uma certa esperança de que os gentios da Galácia ou os gálatas não se deixariam contaminar por aquele fermento e manteriam a sua forma de pensar, manteriam os ensinamentos que eles haviam recebido do próprio Paulo. E Paulo conclui dizendo que aqueles que estavam perturbando os gálatas com aquela heresia certamente sofreriam condenação da parte do Senhor. Afinal de contas, meus irmãos, aquela heresia era uma grande pedra de tropeço na vida dos irmãos da Galácia. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18, versos 5 e 6, afirma que haverá grande condenação para aqueles que fazem os seus filhinhos tropeçar na fé. No versículo 11, quando Paulo diz assim: "Mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz." Provavelmente ao dizer isso, Paulo está respondendo a uma acusação dos mestres judaizantes contra ele. No seu argumento, irmãos, para persuadir os gálatas a abraçarem aquela heresia, muito provavelmente aqueles mestres deveriam dizer a eles que o próprio Paulo pregava que todos aqueles que se convertessem a Cristo deveriam ser circuncidados. E aí, diante disso, o argumento do apóstolo é: se eu prego a circuncisão, ora, por que é que eu ainda continuo a ser perseguido por essas pessoas? Aí ele completa dizendo que tal coisa era tão absurda que se ele pregasse que as pessoas deveriam ser circuncidadas para a salvação, o escândalo da cruz que havia sido criado seria desfeito. Ao falar sobre escândalo da cruz, Paulo faz referência a uma ideia que os próprios judaizantes apresentavam, a ideia de que era um escândalo crer que apenas a cruz era suficiente para a salvação e que não era necessário obedecer à lei. Queridos irmãos, a partir do versículo 13, a gente vai observar a partir de agora que Paulo ele continua falando sobre a liberdade cristã, mas com um enfoque diferente. Para nós entendermos isso, dos versículos 1 a 12, que foram os versículos que nós já falamos até o momento, a mensagem é que os gálatas não deveriam perder a liberdade do Evangelho. Por outro lado, como a gente vai observar a partir de agora, nos versículos 13 a 15, a mensagem é: não abusem da liberdade do Evangelho. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho a partir de agora. Vamos ler? A partir do versículo 13, diz assim: "Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos." No versículo 13, fica muito claro para nós aquela troca da ênfase no ensino com relação à liberdade que nós temos em Cristo. Paulo vai dizer, irmãos, que nós somos livres, mas que a nossa liberdade é limitada pelo Espírito do Senhor que habita em nós. E quando nós rompemos esse limite, segundo Paulo, nós passamos então a dar novamente ocasião à carne. A partir desse momento, no capítulo 5, Paulo vai utilizar bastante o contraste entre a carne e o espírito. A ideia do apóstolo, irmãos, é que nós temos no nosso interior duas naturezas. A natureza da carne, que nos leva a pecar, e a natureza do espírito, que nos aproxima de Deus
e nos ajuda a viver a verdadeira liberdade que Cristo conquistou para nós. Para a gente deixar isso muito claro, o que Paulo quer dizer aqui nesse trecho dos versículos 13 a 15 é que nós somos livres para fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que a nossa carne quer. E aqui, meus irmãos, é justamente nesse ponto que entra aquela ideia que nós falamos há pouco. Nós somos completamente livres em Cristo Jesus, mas nós não devemos abusar dessa liberdade para não dar ocasião ou espaço para que a nossa natureza pecaminosa aflore no nosso interior e nos leve a fazer coisas que desagradam, que são contrárias à vontade do nosso Deus. Nesse trecho, nós ainda vemos uma coisa curiosa. É possível que Paulo soubesse que uma das áreas que os gálatas estavam dando ocasião à carne ou ao pecado era justamente a área dos relacionamentos. E nós podemos dizer isso porque no versículo 13, ele fala que nós devemos usar a nossa liberdade para sermos servos uns dos outros pelo amor. No versículo 14, ele lembra que toda a lei pode ser resumida no princípio de amar o próximo como a você mesmo. E no versículo 15, ele diz que se eles continuassem atacando uns aos outros, eles acabariam se destruindo mutuamente. Ou seja, nessa área específica, a liberdade deles era limitada pelo amor que eles deviam, pelo amor que eles deveriam ter uns pelos outros. No Senhor, eles eram livres para amar, eles não eram livres para destruir o próprio irmão. Eu quero ler com você agora o trecho que vai do verso 16 ao verso 18. Diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Aqui, irmãos, Paulo se aprofunda naquela ideia que nós falamos há pouco, das duas naturezas que habitam em nós, a carne e o Espírito. E Paulo afirma que essas duas naturezas estão em constante conflito no nosso interior, uma querendo subjugar a outra. E Paulo ainda nos mostra que o resultado desta luta interior depende de nós. Ele deixa claro no verso 16 de que quando vivemos no Espírito, os desejos da carne não são satisfeitos em nós. Alguém disse certa vez que essa dualidade entre carne e espírito é como se dois leões habitassem o nosso interior. E o leão que vence esta luta dentro de nós é aquele que constantemente nós alimentamos. Se você alimentar o seu espírito, ele prevalecerá sobre a carne e você conseguirá viver a verdadeira liberdade com relação ao pecado. Por outro lado, meus irmãos, se vocês alimentarem a carne, vocês verão as obras da carne aparecerem com cada vez mais frequência e aos poucos vão ver também ela dominar a sua vida e te levar, te conduzir novamente à escravidão do pecado. E essas obras da carne, elas são listadas por Paulo nos versículos 19 a 21. O texto fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Desta lista, meus irmãos, as 3 primeiras obras da carne são relacionadas à área sexual: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Essas palavras podem, num primeiro momento, parecer sinônimas,
mas elas não são. Cada uma dessas palavras se refere a uma área específica da sexualidade ou da perversão da sexualidade. Apenas como exemplo, imoralidade aqui no nosso texto vem da palavra grega porneia, que é a raiz da palavra pornô. Essa palavra se refere, irmãos, objetivamente à relação sexual entre pessoas que não são casadas uma com a outra, o que a Bíblia chama de fornicação. Impureza, por outro lado, vem da palavra grega akatarsia e diz respeito a práticas e relacionamentos sexuais não naturais, que não estão dentro do propósito original de Deus quando criou o sexo, como, por exemplo, o relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo ou o relacionamento entre seres humanos e animais. E libertinagem, que vem da palavra grega aseugia, diz respeito a uma pessoa com a sua sexualidade descontrolada. Alguém, por exemplo, que se envolve com múltiplos parceiros, buscando saciar um desejo, buscando saciar uma vida sexual não saudável. Nessa lista das obras da carne, as próximas duas são ligadas diretamente à religião, a idolatria e a feitiçaria. Idolatria, meu irmão, como você bem sabe, é tudo aquilo na nossa vida que nós valorizamos acima do próprio Deus. É tudo aquilo que eu transformo em deuses e passo a dedicar a minha existência a eles. Por exemplo, a minha carreira profissional pode se tornar o meu Deus, o dinheiro também pode se tornar um Deus, o próprio sexo, uma casa, um carro, enfim. Idolatria, para nós crentes, é um pecado que muitas vezes nós achamos que estamos imunes, mas é um dos que mais nos atingem. Tudo aquilo na minha vida que toma o lugar do verdadeiro Deus se torna um falso Deus e eu passo então a adorar, eu passo então a viver por Ele e para Ele. E segundo Paulo, isso é obra da carne. A feitiçaria citada pelo apóstolo aqui, irmãos, ela está ligada principalmente aos cultos pagãos daquela época, especialmente na cultura religiosa romana. Nos nossos dias, o pecado da feitiçaria, ele pode estar ligado ao ocultismo, ele pode estar ligado a amuletos de proteção, a superstições, ao horóscopo, como algo que conduz a nossa vida e define quem nós somos. É curioso, tem crente que não pega a Bíblia na mão durante toda a semana, mas não sai de casa sem consultar o seu horóscopo do dia. E ainda posta nas redes sociais que é de Câncer, que é de Aquário, que é de Peixes e etc. Só não posta que é de Jesus. Nos versículos 20 e 21, Paulo ele continua essa lista apresentando as obras da carne que se manifestam e destroem, de certa forma, os nossos relacionamentos pessoais. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções e inveja. Se você é uma pessoa propensa a fazer inimizades, cria rixa com os outros facilmente, se arde em ciúme nos seus relacionamentos, é irascível, explode de raiva facilmente, é criador de discórdias, rompe, quebra relacionamentos com frequência, cria os famosos grupinhos nos lugares que você frequenta e é invejoso, cuidado. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Você está sendo controlado pelo pecado. E os seus problemas nessa área dos relacionamentos são sintomas visíveis disso. Por fim, Paulo conclui a lista dizendo que as bebedices e as orgias e coisas parecidas com essas também são obras da carne. Normalmente nós associamos a palavra orgia com sexo, mas aqui ela não quer dizer isso. Tanto bebedices como orgias têm o sentido de abuso de substâncias. Basicamente diz respeito ao abuso do álcool, mas contextualizando, nós poderíamos acrescentar aqui
qualquer outra substância entorpecente, qualquer coisa que nos tira do nosso juízo normal. E ao finalizar a sua lista das obras da carne, Paulo afirma que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A ideia aqui, irmãos, para que você entenda bem, não se refere àqueles que ocasionalmente tropeçam em alguns desses pecados que nós acabamos de citar, mas àqueles que vivem na prática constante desses pecados. Alguém já falou que existe uma diferença muito grande entre um passarinho pousar na sua cabeça uma vez e ele voltar ali e fazer o seu ninho. Isso quer dizer que ocasionalmente o pecado pode surgir na nossa vida, como infelizmente ele surge, mas nós não devemos permitir que ele faça morada em nós e se torne uma prática constante. 1 João, capítulo 3, versículo 9 nos diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, viver na prática do pecado é um indicativo, segundo o apóstolo João, de que nós nunca de fato experimentamos o novo nascimento. E como o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de João, capítulo 3, aqueles que não nascerem de novo realmente não herdarão o reino de Deus. Irmãos, se as obras da carne são os sintomas, os indicativos daqueles que vivem segundo a carne, nos versículos 22 a 23, Paulo vai nos mostrar a evidência, a prova que é visível naqueles que vivem segundo o Espírito de Cristo. E eu quero ler com você então os versos 22 a 23 que nos dizem assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Meu irmão, minha irmã, aqueles que vivem no Espírito, segundo Paulo, produzem um fruto no seu interior. E o interessante é observarmos que a palavra fruto aqui ela está no singular, ela não está no plural. Isso nos mostra que a vida no Espírito produz em nós um único fruto que apresenta diversas características. Ou, como algumas pessoas gostam de usar essa imagem, é como se fosse uma única fruta ou um único fruto com diversas vitaminas. O fato da palavra fruto estar no singular também nos chama atenção para uma outra coisa muito importante. Nos chama atenção pelo fato de que esse fruto ele não pode ser dividido no que diz respeito àquilo que ele produz no nosso interior. O que eu quero dizer com isso? Quando o fruto do Espírito está presente na nossa vida, todas aquelas 9 características devem ser visíveis em nós. Não é possível ter o amor que é produzido pelo Espírito e não ter a alegria. Não é possível ter a paz do Espírito e ao mesmo tempo não ter a bondade que ele produz. Ele é um fruto, meu irmão, minha irmã, que cresce em nosso interior como um todo e que faz brotar, faz nascer em nós todas as suas características. Quando nós vemos apenas algumas dessas qualidades em nós e deixamos de ver outras, isso é um provável indicativo de que estamos nos enganando e de que aquelas qualidades que pensamos ter na nossa vida, elas não provêm do Espírito de Deus. A lógica de Paulo aqui, ela é muito objetiva. Os que vivem na carne produzem as obras da carne, que são múltiplas. Eu não preciso necessariamente praticar todas. Por outro lado, os que vivem no Espírito produzem o fruto do Espírito. Um único fruto que traz todas, que faz todas aquelas 9 características estarem
presentes na minha vida. E Paulo diz então que este fruto do Espírito, ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu quero falar brevemente sobre cada uma destas características. O tipo de amor descrito por Paulo aqui é o conhecido amor ágape, que é o amor que vem do próprio Deus. É o tipo de amor que nós oferecemos para os outros sem esperar nenhuma retribuição, sem esperar nada em troca. Esse é o tipo do amor em que nós nos doamos completamente em favor daqueles que precisam de nós. A alegria que o Espírito produz também está profundamente ligada à alegria que vem do Senhor, que vem de Deus. É o sentimento de contentamento, é o sentimento de satisfação, e é um sentimento que não depende das circunstâncias ao nosso redor para se manifestar. Eu posso sentir alegria pelo simples fato de contemplar a beleza do Senhor, pelo simples fato de saber quem Ele é, o que Ele representa na minha vida. A paz que o Espírito produz, meus irmãos, mais uma vez, nada tem a ver com o conceito de paz desse mundo, porque essa paz que vem do Senhor, ela não exige uma ausência de conflitos ou de problemas. É uma paz que brota no nosso interior, tendo como base a confiança no Senhor, tendo como base a crença na sua soberania, tendo como base a certeza de que tudo está no controle das mãos de Deus. E é a partir disso que esta paz que excede todo o entendimento é produzida em nós através do Espírito. As próximas características, irmãos, são fundamentais para os nossos relacionamentos pessoais. Paulo vai nos dizer que o Espírito nos dá longanimidade, ânimo longo, nos dá paciência. Paciência que nos ajuda, por exemplo, a não perdermos a cabeça, a não explodirmos de raiva, a não machucarmos ou ofendermos as pessoas que estão à nossa volta. Benignidade é a capacidade de servirmos as pessoas de uma maneira prática, demonstrando sensibilidade diante das suas necessidades. A benignidade, como alguns costumam dizer, é a bondade em ação. É um sentimento que já se transformou em uma atitude. Bondade, por outro lado, tem um sentido de integridade. Tem um sentido de você ser a mesma pessoa, ser você mesmo em toda e qualquer situação, agindo para o bem dos outros sem qualquer tipo de hipocrisia, né? É um sentimento que nasce da bondade que o próprio Deus produz em nós. Fidelidade, irmãos, é a nossa capacidade de sermos fiéis à nossa própria palavra, sermos fiéis àquilo que nós falamos. É a capacidade que nos faz sermos dignos da confiança das outras pessoas e honrarmos os nossos compromissos, honrarmos tudo aquilo que nós nos comprometemos. Mansidão diz respeito à humildade, diz respeito a nós sermos amáveis com todas as pessoas, independente de quem elas sejam, independente se elas forem inferiores a nós em qualquer aspecto da nossa vida. Nós nos colocamos em pé de igualdade ou nos colocamos até mesmo abaixo delas, como um sentimento para que elas se sintam amadas, para que elas se sintam respeitadas, para que elas se sintam acolhidas. Isso é ser manso, isso é ser amável, é ser humilde. Por fim, a última característica nos ajuda a fazer uma das coisas mais difíceis, que é dominar-se a si mesmo. O domínio próprio, meus irmãos, ele nos ajuda a vencer a impulsividade ou o descontrole. O domínio próprio nos ajuda a tomarmos decisões de uma maneira mais centrada, de uma maneira mais racional, de uma maneira mais pensada, ao invés de nos deixarmos levar pelos nossos impulsos e pelos nossos desejos. Se você fizer
duas listas e colocar de um lado o fruto do Espírito e do outro lado as obras da carne, você verá que cada uma das qualidades que o Espírito produz na nossa vida é uma cerca de proteção da parte de Deus que nos ajuda muito a não praticarmos as obras da carne. Paulo conclui, irmãos, dizendo que contra aquilo que o fruto do Espírito produz ou contra aquilo que o Espírito produz, não há lei. Ou seja, ao contrário das obras da carne, que são consideradas pela própria lei, são condenadas pela própria lei, não há qualquer impedimento para que eles vivam no Espírito e tenham o seu fruto nas suas vidas. E no versículo 24, Paulo afirma que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso faz referência, sem dúvida alguma, à obra de Cristo Jesus na cruz, que morreu para que os nossos pecados fossem perdoados e para que houvesse a possibilidade de viver uma vida diferente com relação ao próprio pecado. Quando eu creio em Jesus Cristo, eu creio que o meu velho homem, que a minha velha natureza, foi crucificada com ele na cruz. E isso cria uma forte motivação no meu coração de viver uma vida no Espírito, frutificando no Espírito e não satisfazendo novamente os desejos da minha carne. Para a gente concluir a exposição desse capítulo 5, eu sei que a aula de hoje está um pouquinho maior, mas eu prometo que a gente vai concluir em breve. Eu quero ver com vocês os dois últimos versículos, 25 e 26, que dizem assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A ideia, meus irmãos, desse versículo 25 é que se um dia fomos vivificados, se um dia ganhamos vida através do Espírito, é no Espírito que nós devemos andar, é no Espírito que devemos viver. A obra do Espírito Santo se manifesta no momento da nossa conversão, mas ela permanece sobre nós durante toda a nossa caminhada com Cristo, nos auxiliando de forma especial na nossa jornada de santificação. Como nós falamos num determinado momento dessa aula, o último versículo do capítulo 5, que é o versículo 26, parece ser uma aplicação de uma lição prática que vinha de encontro a problemas de relacionamento que estavam acontecendo nas igrejas da Galácia. É justamente por isso que Paulo diz nesse verso que eles não deveriam deixar-se possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, especialmente porque, ao fazer isso, eles demonstrariam as obras da carne e não o fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? Concluímos assim a exposição do nosso capítulo 5, E eu quero destacar algumas lições. Esse capítulo, sem dúvida alguma, ele possui várias lições práticas para a nossa vida e eu quero crer que durante o nosso estudo Deus já tenha falado com você de diversas maneiras. Mas eu quero destacar duas que eu entendo que são as principais, talvez as principais desse texto. E a primeira lição é a seguinte: livres, mas servos de Cristo. Livres, mas servos de Cristo. A primeira lição, meus irmãos, diz respeito às limitações da nossa liberdade. Pode parecer contraditório, mas a Bíblia é muito clara ao dizer que em Cristo nós somos livres não para fazer tudo aquilo que nós queremos, mas nós somos livres para fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus quer. A ideia, meus irmãos, é que nós deixamos de ser escravos do pecado para nos tornarmos servos de Jesus Cristo, servos do Senhor Jesus. Alguns poderiam pensar que isso não é ser livre, mas nós entendemos que ser escravo, ser servo de Cristo é a maior liberdade que alguém pode ter.
Afinal de contas, eu deixo de ser controlado pelo pecado e de viver uma vida autodestrutiva para ser controlado pelo Espírito de Cristo e viver uma vida plena, uma vida maravilhosa, a vida que Deus tem para os seus filhos. Então, a primeira lição que eu quero que você guarde desse capítulo 5 é que nós somos livres sim, mas nossa liberdade sempre é limitada por aquilo que Deus quer para a nossa vida. A segunda lição é esta: viva no Espírito e não satisfaça os desejos da carne. A segunda lição, irmãos, do texto é que nós só vivemos essa verdadeira liberdade, essa verdadeira vida que Deus tem para nós, quando vivemos e andamos no Espírito. Como nós falamos, infelizmente, a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, ela permanece ativa no nosso interior e ela milita, ela luta contra o Espírito do Senhor que habita em nós. E isso é algo muito sério mesmo. Tem muita gente brincando de ser crente. Desculpa usar essa expressão forte, mas é a realidade. Tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente que um dia se entregou a Cristo pelo Espírito, mas deixou de viver nesse Espírito há muito tempo. Tem muita gente vivendo na prática do pecado, afundado nas obras da carne, sofrendo profundamente com isso, mas que não tem força alguma para sair dessa situação, justamente porque não tem qualquer relacionamento ou qualquer intimidade com o Espírito de Cristo. Não tem uma presença viva, uma presença massiva do Senhor no seu coração, pelo simples fato do pecado ter dominado todo o seu viver. As duas listas apresentadas por Paulo, as obras da carne e o fruto do Espírito, servem, meu irmão, minha irmã, para nós medirmos a nossa vida espiritual. O fruto do Espírito e as obras da carne são evidências que nos mostram como é que está a nossa vida diante de Deus. São evidências que nos mostram, inclusive, se nós somos mesmos convertidos a Cristo, ou se nós estamos nos enganando e brincando de ser igreja. Meu irmão, minha irmã, pecado é coisa séria. E quanto mais nós deixamos que ele fique, que ele permaneça na nossa vida, mais ele cria raízes e mais difícil fica de nos livrarmos dele. O nosso propósito, ao falarmos sobre essas coisas e desta forma, não é meramente para que você se sinta mal pela forma como você tem vivido. O nosso propósito, meu irmão, minha irmã, é que isso desencadeie em você motivação para mudar, motivação para ser diferente. E tudo isso para a honra e para a glória do Senhor. E para vencer a carne, como temos falado desde o início, é preciso fortalecer, é preciso investir no Espírito, é preciso ser disciplinado na prática da oração, na prática da leitura bíblica, do jejum, da meditação e de outras disciplinas espirituais que nós temos ao nosso dispor para crescermos espiritualmente. E quando for necessário, quando você perceber que você não está conseguindo vencer um determinado pecado sozinho, é preciso pedir ajuda de outras pessoas. É preciso pedir ajuda de líderes espirituais. É preciso pedir ajuda de irmãos e irmãs que são mais maduros na fé, para que eles te ajudem nessa caminhada. Para que você preste contas a eles de como está a sua vida no que diz respeito à luta contra o pecado. Isso é fundamental, isso é fundamental. Por favor, meu irmão, minha irmã, não se acomode, não se acostume com o seu pecado, lute contra ele, porque esta é a vontade do Senhor para a sua vida. A minha oração nesta manhã é que Deus nos dê graça. E a minha oração também é para que Deus nos fortaleça, para que possamos perseverar
na liberdade do Espírito de Cristo, para que o fruto do Espírito seja sempre visível em nós. Amém? No próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos finalizar então o nosso curso da carta aos Gálatas com a exposição do capítulo 6 e eu aguardo por todos vocês. Muito obrigado por terem participado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, por favor, nos envie uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Na próxima aula nós responderemos com o maior prazer. Hoje, dia 3 de dezembro, às 19 horas, nós teremos o nosso culto de celebração e nós queremos convidar você e sua família para que logo mais à noite estejam com a gente. Uma ótima semana a todos, Deus os abençoe e até a próxima, se o Senhor assim o permitir. Amém.